Nós começamos com o senhor, professor, o Aruíra já é de casa, o senhor é a nossa visita. O Itamaraty, então, recebeu, né, a ex-primeira-dama do Peru, a Nadine Heredia, né, e o filho menor de idade também veio acompanhado dela, ela veio acompanhada do filho, né, e na quarta-feira chegaram num voo da FAB, asilo diplomático concedido, né, o asilo já havia sido, então, estipulado na véspera da viagem, e isso gerou uma série de não só interpretações, como noticiabilidade torta, né, que vem especialmente da mídia tradicional, a respeito da dimensão de um asilo diplomático, né, e aí se começa a também cartear uma espécie de ferrolho argumentativo ideológico para tentar fazer uma equiparação com o caso do asilo diplomático ao Oswaldo Eustáquio na Espanha, que é um outro caso em especial, e uma maneira também, né, uma vez envolvida a Nadine e o ex-presidente do Peru também envolvido no caso com a Lava Jato, uma maneira de tentar recuperar, né, o remake da Lava Jato na pauta do Brasil. Então, eu gostaria de ouvir o senhor, dentro de todas as possibilidades que o senhor pode traduzir para a gente, em que pé está essa situação, e também limpar, né, esse emaranhado de notícias mal traduzidas, mesmo pela imprensa, a respeito desse asilo diplomático. Obrigado, Suman, pela sua pergunta, pela sua intervenção, além da pergunta, porque, de fato, a concessão do asilo ela foi noticiada de uma maneira absolutamente enviesada pela imprensa tradicional, né? E eu faria um retrospecto histórico aqui, se vocês me permitirem, a partir do que foi esse processo, desde o início lá no Peru. Eu advogo para o ex-presidente Ollanta Humala e para a senhora Nadine Heredia desde 2018, né, entre participação em cooperações internacionais, levantamento de documentos, produção de relatórios, a defesa da nulidade dessas provas que nasceram aqui no Brasil e que foram reconhecidas como nulas pelo Supremo Tribunal Federal. É preciso fazer essa análise histórica para evitar que se distorça aí o caráter desse asilo que foi concedido, né? Em primeiro lugar, a gente ainda observa na imprensa tradicional várias notícias dando conta de que os dois foram condenados pelo crime de corrupção. E essa é a primeira mentira que é contada e é abraçada assim com um certo regozijo por parte da população, por parte da imprensa que também se alimenta dessas notícias. Eles não foram acusados ou condenados por corrupção, tá? Esse processo nasce de uma ideia de criminalização da política lá no Peru, tal como foi feito aqui. Criminalização da política essa que vai, num primeiro momento, na fonte da produção das propagandas eleitorais e das campanhas eleitorais, porque a acusação diz que eles receberam duas importâncias em dinheiro, uma do governo Chaves, em 2006, e outra da empresa Odebrecht, em 2011. O crime de lavagem de dinheiro, né, ele nada mais é aqui do que uma maquiagem feita pelo Ministério Público peruano para dar conta de um problema que eles tinham lá e que eles agora não têm mais, que é o fato de que os dinheiros e os recursos aportados para campanhas eleitorais sem a respectiva declaração oficial eram ilícito administrativo no Peru. Não era crime. Não era crime em 2006, não era crime em 2011, e como eles não podiam imputar como crime aquilo que não era crime, e que só virou crime no Peru em 2019, eles transfiguraram essas doações eleitorais para querer chamar de lavagem de dinheiro, e tanto é assim que eles em nenhum momento se preocuparam em apontar a origem dos supostos recursos recebidos, origem que deveria ser criminosa para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, porque você pode receber um dinheiro de forma
irregular ou de forma escondida, e utilizar aquele dinheiro para uma campanha eleitoral, como recurso próprio. Isso eu estou dizendo qualquer pessoa, não só apenas os políticos. Isso não torna esse dinheiro automaticamente de origem criminosa. Então você utilizar, e isso era muito comum, né? Todos aqui têm experiência o suficiente, e a grande imprensa também tem, para saber que as doações de campanhas eleitorais, muitas vezes, eram feitas às escondidas, até para não melindrar adversários daqueles que recebiam os recursos. Então você doava para um determinado candidato e também doava para outro candidato para ficar bem com todo mundo. E um candidato não podia saber do outro, que o outro tinha recebido ou que tinha recebido mais ou menos do que você, né? Isso era uma prática absolutamente comum, tanto lá no Peru quanto aqui no Brasil, né? E isso foi noticiado e revelado até em depoimentos de muitos dos implicados na Lava Jato brasileira, né? Dizendo que, olha, a gente fez determinada doação, mas não dava para ser um recurso oficial, porque senão o outro candidato ia ficar aqui aborrecido e etc. Então, o Ministério Público peruano pegou esse caldo, mas mais do que isso, né, para entender o porquê ele fez isso com o governo do Ollanta-Humala. A Lava Jato começa no Peru em 2015, né, e ela nasce da costela da Lava Jato brasileira, né? Todo o aparato, o modo de agir, as provas produzidas, tudo isso foi transportado lá para o Peru. 2015, vamos lembrar que era ainda governo Ollanta-Humala. E vamos lembrar mais que 2015 a gente tinha na América do Sul governando governos de esquerda na Argentina com Cristina Kirchner, no Uruguai com Mujica, no Equador com Rafael Correa, Evo Morales na Bolívia e também num determinado período, e também nesse período o Maduro na Venezuela. Ou seja, a gente tinha num contexto aqui na América do Sul, né, governos de esquerda que, de forma muito altiva, muitas vezes, né, procuraram estabelecer aí políticas de autonomia econômica, financeira, política, geopolítica, e isso desagradou um sem número de pessoas. Uhum. Então a gente está falando aqui, né, quando as pessoas dizem, olha, o asilo ele não vale para crimes comuns. Isso foi muito dito em vários veículos, né? E aqui, desculpem o monólogo, mas assim, esse introito acho que me parece importante para a gente contextualizar, né? Não existe nenhum crime que tenha o timbre de político ao lado da tipificação penal. Uhum. Então não está lá escrito, este crime é político, este crime não é político. Político é o crime dentro do seu contexto, político é o fato que gerou a acusação, né? Porque quantas vezes, e aqui não sei se é ingenuidade ou se é má fé de parte das pessoas que passaram a detratar esse asilo político, falar, isso aqui lavagem de dinheiro é crime comum. Quantos não foram os governos e os agentes do Estado que não promoveram acusações de crimes chamados comuns, né, para disfarçar uma perseguição política? Então isso é a coisa mais fácil do mundo. Não dá para dizer que este crime aqui deixa de ser político porque está tipificado desse modo aqui pela legislação penal. Entendi.